Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Feliz por poder estar voltando aqui. Costumo dizer que o pastor Wilson, a pastora Ana Lúcia já é minha pastora também. Sempre estou por aqui. Os irmãos podem se assentar? Pode sentar. E fico feliz. Às vezes não venho devido ao meu trabalho, a pastora entende, o pastor também. Mas sempre que eu tenho aquela força a mais, eu sempre estou aqui. E hoje eu coloquei no meu coração de estar. Eu procuro dizer, né, que eu não vou atrás da multidão. A palavra que a pastora estava dizendo, essas palavras eu sempre uso, que a multidão ela atrapalha. Aleluia. Não adianta ter a multidão e não ter a qualidade. É verdade. Agora, se tiver a multidão e a qualidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até, aleluia, as coisas acontecem. Mas se formos ver por aí, tem tido muita multidão, pastora. Mas a qualidade já sumiu há muito tempo dessa multidão. A presença dessa multidão já sumiu há muito tempo. Aleluia. E se você for ver por aí, muitas igrejas, aleluia, muitas pessoas estão procurando igrejas, aleluia, aqui, aleluia, tem ali que dá para você se apresentar, que dá para você pregar, e aleluia, daqui um dia você ser chamado para outra igreja maior, aleluia, mas eu louvo a Deus, que ainda existe homens e mulheres de Deus, eu louvo a Deus que ainda existe, aleluia, mulheres e homens, aleluia, que não está procurando a multidão, que não está procurando nome, e sim procurando a presença de Deus. Xanegasse, comanegasse. Eu louvo a Deus, pastor, porque ainda existem mulheres e homens de Deus, aleluia, que ainda procura estar numa consagração, que ainda procura estar num círculo de oração, aleluia, porque o segredo do crente, aleluia, é a oração, é a palavra. E muitas igrejas já perdeu essa essência há muito tempo. Muitos estão procurando, pastora, aleluia, o pula-pula, eu sou pentecostal, eu gosto muito, aleluia, mas gosto também da palavra, gosto de estar orando, aleluia, porque se nós não orarmos, não vamos ficar de pé. Se nós não lermos a palavra, nós não iremos ficar de pé. Mas graças a Deus, existe ainda povo que estão orando, estão lendo a palavra de Deus. Como a pastora disse, muitos, aleluia, prometem estar. Eu vou estar lá, eu não vou. Mas Deus, Ele faz como Ele quer. Ele traz quem Ele quer. Aleluia. Às vezes poderia estar até cheio, pastora, mas não estaria essa presença que eu estou sentindo, aleluia, não estaria acontecendo essa presença, essa brisa, aleluia, suave, aleluia, se a senhora for, aleluia, prestar atenção, a senhora manteve a oportunidade e Deus usou como quis, na simplicidade. O pastor veio aqui, louvou a Deus e Deus usou como Ele quis, aleluia. Então é como Ele quer e não como nós queremos, porque a quantidade não é sinônimo de presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou estar nesta manhã. Deus, Ele é terrível. Ele me coloca em cada situação, porque como eu costumo dizer, eu costumo visitar bastante igreja, mas eu não vou no intuito, aleluia, de pregar
ou de, aleluia, querer oportunidade. Se, aleluia, se a irmã ou o irmão que estiver dirigindo sentir de Deus e me dar, amém, eu dou lugar mesmo, deixe Jesus falar. Mas a minha intenção de ir na igreja é adorar primeiro a Ele, é agradecer a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar na casa dele, aleluia, e as outras coisas é consequência do que Ele quer, aleluia. Então, aleluia, nesta manhã Ele me deu essa oportunidade de poder estar trazendo uma palavra dele. Então tudo aqui é para Ele, aleluia, aleluia. Ele é o dono da prata e do ouro, a honra é dele, a glória é dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser, aleluia, dar, aleluia. Se você tem motivo de estar aqui nessa manhã, levante as suas mãos por alto, aleluia. Agradeça a Ele, adora Ele, aleluia, porque Ele está aqui nesta manhã. Ele já veio te visitar, Ele já veio te entregar o que você veio buscar nesta manhã. Já negasse, como negasse. E aleluia, eu estava de manhã com alguns textos, aleluia, na minha memória pela manhã, mas aleluia, escolhi um que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 1, que diz: então disse o Senhor a Samuel: até quantos terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines em Israel? Enche o teu vaso e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, só o primeiro. Essa palavra aqui é bastante conhecida, aleluia, que se você for meditar, o povo de Israel, 1 Samuel no capítulo 1, pastor. É 2 Samuel, desculpa. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Não, 1 Samuel, capítulo 16. Falei errado. Amém. Me perdoa, irmão. Então essa palavra é bastante conhecida. Se você for meditar no livro de Samuel, aleluia, você vai ver, aleluia, entender a história. O povo, aleluia, estava precisando de um rei, aleluia, e pelo povo ter pedido muito, aleluia, Deus ele unge a Saul como rei. Mas se você for meditar nessa história, Saul ele começa até bem, pastor, fazendo a vontade de Deus. A determinado momento, Saul ele começa a fazer o que não se agradava ao Senhor. E se você for ver no capítulo 15, aleluia, o Senhor envia Samuel até Saul, para que ele viesse até os amalequitas, para poder, aleluia, ir lá, aleluia, destruir o povo, do menor até o maior, bebê, aleluia, as terras, os gado. O Senhor dá esta ordem a Saul. Mas Saul, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai até os amalequitas, louvado seja o nome do Senhor, destrói os amalequitas, sai vencedor na guerra. Mas eis a questão, pastora, ele desobedece a ordem que o Senhor disse para ele. Ele poupa o rei, aleluia, diz
amalequitas, pega algumas coisas, aleluia, prazerosa, algumas coisas, aleluia, ali, ouro, os gados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e pega para si. Mas, aleluia, Saul estava até achando que Deus ele não tinha olhos como chama de fogo, aleluia, e agora, louvado seja o nome do Senhor, Saul sai vencedor, faz aquela festa, mas eis a questão, o Senhor não se agrada quando desobedecemos uma ordem dele. E agora o Senhor usa Samuel. Olha, Samuel, eu dei tal ordem a Saul, e ele poupou o rei e fez algumas coisas que não me agradou. Aleluia, e até quando? Aleluia, tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado. Este é quando o Senhor rejeita um homem e uma mulher. Aleluia, bom seria que nem teria nascido. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor, aleluia, colocou no meu coração, quantas as vezes, aleluia, o Senhor já rejeitou tal pessoa, ou tal homem, tal mulher, aleluia, e nós continuamos, aleluia, do lado, aleluia, ou até mesmo bajulando essa pessoa, mas o Senhor já rejeitou ela há muito tempo. Xanagasse, comanegasse. E muitas das vezes eu e você não entendemos porque as coisas, pastora, aleluia, continua dando errado. Mas nesta manhã eu vim como boca de Deus para dizer para você que as coisas estão dando errado é porque você ainda não obedeceu o que o Senhor mandou você fazer. E aonde é, aleluia, se afasta, porque eu já rejeitei. Saul fez totalmente ao contrário do que Deus falou. E quantas as vezes eu e você, pastor, Deus nos dá uma ordem e fazemos totalmente ao contrário. Ah, mas Pedro me relata na Bíblia, Jonas, o Senhor deu uma ordem a ele e fez totalmente ao contrário. Às vezes, pastor, o Senhor fala conosco e às vezes fazemos nosso ouvido de mercador, ouvimos de um lado e saímos do outro, e muitas das vezes o vento vem é por causa dessas coisas, é por causa da minha e da sua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor, pastora, quando ele rejeita o homem e a mulher não quer nada com Deus, o homem não quer nada, o Senhor fala, ele faz totalmente o contrário, Deus levanta outro. Ah, se você não quer, vou eu levantar outro. E agora o Senhor fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá, aleluia, dos filhos dele tenho eu promovido um como rei. Mas interessante nessa palavra, que até Samuel, pastor, se você for ver, analisar até ele, aleluia, estava sem a visão de Deus. Mas por que estava? Porque quando ele pisa, ele já acha que é Abinadab que é rei, mas não era Abinadab, estava desligado. E foi necessário o Senhor chamar a atenção dele. Olha, Samuel, não olha para a aparência, aleluia, porque, aleluia, o homem olha o que está diante, mas eu olho o coração. Xanegasse, comanegasse. Quantas as vezes eu e você, aleluia, somos rejeitados pelo homem
coração. Xanegasse como anegasse. Xanasse como anegasse. Às vezes, pastor, aleluia, se entristecemos, ficamos tristes, cabisbaixos, chateados, porque o homem nos rejeita. Sabia? Aleluia, a mulher não rejeita. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para nós e não nos dá nada. Aleluia. Às vezes porque até mesmo a aparência, aleluia, até mesmo por não estar bem vestido, aleluia, mas está enganado esse homem, essa mulher, aleluia, que quando olha para você e olha para a tua aparência, aleluia, não conhece o teu coração. Porque às vezes, pastor, podemos estar até bem apresentados, podemos até estar andando como homem de Deus, aleluia, podemos até falar como mulher de Deus, podemos até, aleluia, se vestir como homem de Deus, aleluia, mas às vezes o coração já está bem longe de Deus. E é aí, pastora, que se enganamos. E às vezes olhamos a irmã ou o irmão lá no cantinho dele, aleluia, não fala nada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é aquele que o Senhor se agrada. Sabe por quê? Davi estava no pasto, o rei estava no pasto, não estava dentro da casa. Entendeu isso, pastora? Às vezes, aleluia, o homem e a mulher procura muito quem está na casa, mas aleluia, mas o rei estava no pasto. Meu Deus, aleluia, o rei, pastor, estava lá no pasto e ninguém, aleluia, estava entendendo. E agora Samuel, aleluia, pastor, mas Deus, ele é terrível. E agora quando Samuel vê, não é esse. Ele é bonito, ele é bom representado, mas não é esse. Agora vem outro, em Samar, aleluia, vem outro, vem vindo, pastora. Aleluia, Deus, ele é terrível. Todos eles, aleluia, criou, estava até bonito, estava até, tinha até postura, aleluia, de rei, aleluia, falava como rei, mas não era rei. Meu Deus, mas não era o que Deus estava procurando, pastor. E agora Samuel faz a pergunta: acabou-se o mancebo? Sabe o que seu pai falou? Eu olhando, imaginando, pastor, quando ele fala, existe desprezando até mesmo seu filho, tá lá no campo, tá lá no pasto. Jessé é o seu próprio pai. Às vezes é nossos próprios amigos, é quem está perto de nós que despreza mesmo, sangue do nosso sangue, que olha, não vai durar um mês, não vai durar um ano, aquela igreja ali vai fechar, eu não dou um mês, eu não dou 2 dias, aleluia, mas o dono da obra é ele, quem faz ele, tudo é para ele. Quando se colocamos, pastor, Deus, ele conhece eu e você, ele é o dono da obra. Aonde tem igreja que é comprometida com a obra dele, tem mulher e homem de Deus, pode ter 1, 2, mas não fecha, não fecha. Quem faz é ele, a obra é dele, aleluia. Ele, aleluia, nos dá até prova, nos faz mesmo. Não sou pastor, não tive de frente de uma obra, mas eu acredito no meu Deus, eu olho para a Bíblia, aleluia.
aleluia, que Ele nos dá cada coisa para ver se nós vamos desistir mesmo. E às vezes, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, ele até sabe que a igreja, até mesmo aqui a igreja, vai estar lotada, mas ele deixa até o extremo, ficar só 1 ou 2, para ver se eu e você vamos permanecer. Porque, sabe por quê? Se olharmos para a Bíblia, aleluia, Jó, aleluia, e com a sua mulher, ela aceitou o bem. E acontece com nós, às vezes a igreja está cheia, nós está aceitando, nós está fazendo a obra, nós está buscando, mas aí Deus nos mostra, eu quero ver se estiver vazia. Se vai permanecer, se vai continuar, se vai buscar, se vai ter consagração, se vai ter aleluia, aleluia, se vai buscar monte, aleluia, se vai evangelizar, aleluia, Deus, aleluia, Ele quer que você desfrute o bem com prazer, mas o mal também. Porque buscar enquanto está dando tudo certo é maravilha. Buscar enquanto as coisas estão acontecendo é maravilha. Aleluia, pastor. Mas eu quero ver, aleluia, quando as coisas estão dando tudo errada, a porta está fechada, aleluia, tu está de trabalho de uma igreja, aleluia, não vem ninguém, só tem tu. Aleluia, quando você, aleluia, faz uma campanha, aleluia, nada está acontecendo, aleluia, eu quero ver continuar buscando assim, pastor. Eu quero ver sim. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E agora, voltando para o nosso texto. Aleluia. Sabe que Samuel falou, pastora? Manda buscar o mancebo. Porque enquanto ele não chegar, não vamos se assentar à mesa. Vai ter lugares que vão ter que te esperar, aonde te rejeitaram, vão ter que te esperar, pastor, aleluia, para poder sentar na mesa. Vai ter que esperar, pastora, vai ter que esperar, porque enquanto a senhora não chegar, aleluia, não vai ter reunião, nada vai acontecer, aleluia, sabe por quê? É Deus te honrando. E ele honra. Ninguém dava nada para Davi. Sabia, minha irmã? Ninguém. Seus próprios irmãos. Imagino eu que Davi passava uma luta, uma prova. Aleluia. Mas eu acredito também que Davi estava sempre pensando: eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que vai chegar minha hora. Eu sei que Deus, aleluia, vai fazer. Eu sei que Deus vai abrir as portas. Eu sei que Deus vai dar fruto. Ah, Jesus amado, eu sei que Deus há de fazer eu sentar na mesa com meus inimigos. Seus inimigos são seus próprios irmãos, pastor. Pessoas chegadas, pessoas de sangue, amigos, família. E o que está acontecendo hoje em dia, pastora? Nossos próprios inimigos é quem está buscando a Deus no dia a dia. É a verdade, é a realidade. E eu não medo para falar. Sabe por quê? Eu sei para que Deus me chamou. E Deus, Ele conhece meu dia a dia. E quando Ele me manda falar, eu falo mesmo. Estou aqui do não venho para ninguém. Tenho que agradar ao Senhor. Aleluia. E hoje em dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está difícil. Quantas pessoas, aleluia, aleluia, já perderam mesmo. Essa é a verdade, a essência. Já se vendeu, já não é mais como Davi. Aleluia. Está por estar, pastora. Está buscando algum interesse, alguma coisa. Aleluia, mas para buscar a presença já perdeu há muito tempo. Mas Davi não. Davi estava até no meio dos seus inimigos.
Mas, aleluia, não se vendeu. Aleluia, não se rendeu. Aleluia. E agora, quando Davi chega naquela casa, aleluia, Samuel unge como ele como rei, pastor. Mas se você for prestar atenção, pastora, ele foi até ungido naquele momento como rei. Mas só depois de 15 anos que ele foi constituído, tomou posse do seu reinado. Mas o que você quer falar com isso, Pedro? É que às vezes, pastora, aleluia, pastor, minha irmã, o Senhor nos promete algo, aleluia, e porque ainda não aconteceu, queremos parar no meio da caminhada. Mas o segredo não é parar, o segredo é permanecer, que vai se cumprir o que Deus te prometeu. Vai se cumprir. Porque Davi, ele poderia, aleluia, até ter parado, mas não. Ele sabia que quem tinha prometido ele, pastora, não foi eu, não foi você, não foi Samuel, não foi o pastor, mas foi Deus que tinha prometido. E quando ele promete, pastora, xanegasse, comanegasse, pode até demorar 15 anos, mas quando ele promete, aleluia, passa o céu, passa a terra, aleluia, passa anos, mas vai se cumprir. Se ele te prometeu algo, permaneça na posição. Permanece, minha irmã. Permanece, pastora. Permanece, pastor. Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele vai cumprir, pastora. Ele vai cumprir, minha irmã. Não para. Não desanima. Aleluia. Aleluia. Mas muitas das vezes dá um desânimo. Dá vontade de parar. É do ser humano isso aí. Mas o importante é você não parar. Senhor, a luta está grande. Eu vou te dar um segredo para vocês nessa manhã. A batalha está grande. Mas qual é o segredo para permanecer, meu irmão Pedro? Senhor, eu estou animado, fraco, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou permanecer. Porque quem me prometeu não foi o homem. E quando ele promete, se cumpre. Eu costumo dizer que eu sou, aleluia, prova viva de um milagre. E eu sempre falo para o Senhor, Senhor, na rua sozinho, eu estou sempre falando com Deus ligado, aleluia, porque a luta é grande, a batalha é grande, mas eu sempre falo com Deus, estou aqui diante da presença de Deus. Senhor, eu sempre falo, vem o que vier, dói o que doer, eu não vou desistir, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Mas você pode estar se perguntando, vem o desânimo, Pedro? Vem a luta, vem. Dá vontade de parar? Tá. Mas eu sei da onde eu saí. Eu sei da onde ele me tirou. E eu costumo dizer, se eu parar, eu morro. Se eu parar, pastor, eu morro. Se eu largar Jesus, eu morro. E isso aí que eu sempre coloco no meu coração. E quando eu estou desanimado, sempre penso nisso, é o que me dá força. Esse dia não, ontem, eu estava falando com a irmã no monte. Sabe o que me dá força para mim continuar? É as minhas lutas. Se eu não tiver as minhas lutas, eu vou parar. É verdade. É o que me dá força, é a minha luta. E graças a Deus, o Senhor tem me dado força e graça. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, Senhor, a minha vida é tua. O que o Senhor quiser fazer.
Tenho a minha dificuldade de estar buscando de noite, mas sempre o tempo que eu tenho, eu estou sempre buscando. Quase todo dia eu estou no monte, porque eu sei que eu não posso parar. É verdade, Jesus. Às vezes as pessoas podem até olhar, né, pastor? Tá todo dia no monte, tá ficando maluco, tá ficando doido. Isso aí já não é mais evangelho. Mas só quem sabe é quem vive a sua vida. E eu sei as lutas, as batalhas que o inimigo tenta. Aleluia. Mas toda vez que ele tenta, eu estou sempre orando, eu estou sempre buscando. Eu acho que às vezes ele deve falar assim: cara, não vai parar, porque eu não posso parar. Para nós podermos vencer, aleluia, nossa carne, nós temos que encher o espírito. Não tem como, aleluia, vencer a carne, minha irmã, se nós não enchemos nosso espírito. Mas qual é o segredo para estar cheio do espírito? É buscando, é orando. Senão nós não vamos vencer. Então, Davi, eu acredito, pastor, que ele estava sempre buscando ao Senhor. Ele estava sempre fazendo o que o Senhor queria fazer na vida dele. Então eu louvo ao Senhor. E desde já eu falo para Deus: a minha vinda, a nossa vinda não foi em vão. Que consagração maravilhosa. É o que eu falo, pastora. Poderia estar cheio, mas não ia estar, aleluia. Às vezes não ia estar o que nós estamos agraciando nessa manhã. Que presença gostosa. Aleluia. Que presença maravilhosa. E nessa manhã eu já saí daqui fortalecido. Eu já estou saindo daqui cheio de Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso. Eu costumo, às vezes, se você for imaginar, às vezes nós sozinhos sentimos a presença de Deus orando, buscando, sozinho. Porque com 4, 3, 5, 6, 7, Deus não vai se fazer presente. A palavra de Deus diz o quê? Aonde há um, há dois, a minha presença se faz presente. E ele, aqui não tem um, não tem dois. E ele está presente aqui. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. E é maravilhoso quando entramos num lugar e ainda sentimos a presença dele, pastor. Porque não é todos os lugares que entramos e sentimos a presença dele. Então, louva a Deus, pastora, porque Deus ainda se faz presente na graça, na casa. Porque quando Deus fala: até quando terá dó de tal igreja? Meu Deus, é só Jesus na causa. Porque se você for ver na Bíblia, lá em Isaías, se não me falha a memória, é Isaías 1, que o povo estava fazendo culto, até estava fazendo, mas Deus estava muito tempo lá fora, já não estava mais no culto. E quantas igrejas que tem feito culto e Deus já não está mais na casa há muito tempo. Tem pula-pula, tem roda-roda, mas não tem Deus, pastora. Não tem mais Deus. E muitos achando que Deus está ali. Então, pastor, fique, pastor, com essa palavra. Aleluia. Pode até ter um, ter dois, ter três, ou 4, 5, mas Deus está na casa. Deus, ele ainda continua nessa casa. Eu agradeço a oportunidade da pastora me agraciar com essa oportunidade de estar trazendo a palavra. Aleluia, louvo a Deus. Estou aqui para fazer a vontade dele, para fazer o que ele quer. Então, desde já agradeço essa oportunidade ao pastor Wilson, que são meus amigos. São meus amigos em Cristo, meu pastor e minha pastora. Eu costumo falar com a minha pastora que ela é minha pastora, mas eu tenho muitos pastores por aí, amigos que nós estamos sempre para ajudar. O meu intuito, o Senhor, ele conhece meu coração, é sempre estar ajudando a obra dele. Não importa de qual forma, pastor,
mas de alguma forma ser útil na obra dele. Mas consciente de que estou sempre em outras igrejas, mas tem um pastor, uma pastora, aleluia, que eu congrego, aleluia, e ela sempre entende, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a pastora, o meu pastor que sempre me, aleluia, não esquece do meu nome nas orações, em nome de Jesus. E Deus abençoe esta casa, abençoe vocês, aleluia, nesta manhã, em nome de Jesus. Glória, que palavra maravilhosa.